Hoje a live do Performance está muito especial. Nós vamos conversar com a Sônia Galberto. Sônia já foi concurseira, hoje ela é professora e também é especialista em neurociências. E olha que introdução bacana que ela vai trazer pra gente de vários conhecimentos, aplicando a neurociência, falando um pouquinho sobre neurociências e aplicando, né, no aprendizado que ela teve nessa área de concurseira. A Sônia já entrou. Oi, Sônia. A Grazi, bem-vinda. Mayra. Já estou te apresentando aqui rapidinho, Sônia, falando um pouquinho sobre você, mas depois eu quero que você se apresente de novo para o pessoal, faça uma apresentação mais completa. Mas Sônia é uma pessoa muito especial, que eu já estava há um tempinho querendo chamá-la para participar aqui com a gente no Perform, porque eu sei que Sônia tem muita coisa para crescer pra gente, para trazer, para contribuir. Então, Sônia não poderia ficar de fora. Oi, Lucas, bem-vindo, Lucas. E Ilza, bem-vinda. Eu já vou convidar a Sônia aqui para que ela se apresente. Vamos ver aqui. Sônia vai entrando, vai mandando aviãozinho, vai convidando o pessoal para a live. A live de hoje vai estar nota 10. Não tenho dúvida disso. Contribuição de Sônia. Sônia está entrando. Olá. Oi, Sônia. Tudo bem? Boa noite, Sônia. Boa noite, tudo bem? Como está? Estou ansiosa. Na expectativa. Sônia, deixa eu ver se eu que estou baixinho aqui. Fala de novo, Sônia. Oi, Sônia. Oi, tá ouvindo? Tudo bem? Agora estou ouvindo melhor. Acho que era o meu som que estava baixo. Oi, Gil. Bem-vindo, Gil. Vou aumentar aqui um pouquinho, porque eu já estou um pouquinho surda. Tá. Melhorou bastante. Sônia, eu vou deixar você se apresentar enquanto o pessoal vai entrando. E o pessoal vai também aproveitando para mandar aviãozinhos, tá bom? E a Sônia vai se apresentar, eu também vou mandar aviãozinho aqui. Oi, Ricardo. Bem-vindo. Pode se apresentar, Sônia. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Sônia Galberto e venho essa noite trazer a experiência minha enquanto concurseira, que também passei um bom período estudando para concursos, e agregar os meus conhecimentos em neurociência, pois sou especialista em neurociência pelo Albert Einstein e trabalho na área das biológicas, né? 20 anos aí já trabalhando na área das biológicas. Então, acredito que as minhas experiências, né, o meu conhecimento pode traçar para vocês, ajudar vocês a traçarem um caminho que com mais facilidade para que vocês alcancem o concurso desejado, já que aqui o objetivo é trabalhar, então, concurso, né? Aquele está aí, o pessoal está aí. Muito obrigada, pessoal. E será um imenso prazer, porque o caminho que a gente já trilhou, repassar isso para vocês. Quem sabe vocês pegam esse conhecimento e alcancem os objetivos. E não que eu vou adiantar o assunto, mas meu objetivo também é passar uma informação que no período em que eu estudava para concurso eu não tinha essa informação. E que hoje eu sei que se eu tivesse, o caminho teria sido muito mais fácil. E assim, eu teria alcançado mais objetivos que eu acabei desistindo pelo fato de ter trilhado um caminho que exigiu muito, né? Então, já adianto para vocês que o meu grande objetivo é esse, tá? Sônia, a Sônia falou que queria muito falar sobre os pontos fracos, os pontos fortes. Eu estou curiosíssima para ouvir a Sônia sobre essa parte dessa trajetória, né, Sônia? Porque muitas pessoas acreditam que só tem pontos fortes. Ela vai trazer só os pontos fortes. Mas eu acredito que falar dos pontos fracos, se não é mais importante, é tão importante quanto falar dos pontos fortes.
porque já falamos várias vezes aqui na nossa live, as lives que eu fazia com a Keila, com os demais convidados também, que são nesses momentos de dificuldade que a gente aprende muita coisa. Sim. E olhar para uma trajetória, por exemplo, a Sônia, que já passou por, né, Sônia, por muita coisa nessa trajetória de concurseira, e agora, como especialista em neurociências, falar dessas dificuldades com conhecimento de causa na prática e na teoria, né, Sônia? Muito conhecimento adquirido, tanto na prática quanto na teoria, vai só crescer nessa trajetória das meninas. Então é importante, sim, falar desses pontos fracos, porque todos nós temos pontos fracos. E não é vergonha para ninguém falar dos pontos fracos. Na verdade, quando a gente assume que nós temos pontos fracos, é só nesse momento que a gente tem a possibilidade de melhorá-los, de fortalecer para que eles virem pontos fortes, nossos pontos fortes. Sem conhecer, sem reconhecer os nossos pontos fracos, a nossa subida, o nosso crescimento fica muito mais difícil. Então, por isso que Sônia está aqui. Mais que bem-vinda. O pessoal está entrando. Obrigada. Entrando. Sônia. Então, vou aproveitar que já começamos a live. A Sônia já se apresentou. Já falei um pouquinho também. Sônia, quando você fez a escolha por trilhar essa trajetória do concurso público, quando e por que você fez essa escolha? Então, pessoal, quando eu fiz essa escolha, estava entrando ali no mercado de trabalho. E eu trabalhava em lojas. Então, a adolescência, ali a partir dos 17 anos, terminando o ensino médio, né? E eu trabalhava em lojas já desde 15, 12 anos, né? Então, eu comecei a perceber no mercado que era uma concorrência muito alta. E que, como eu morava no interior, eu já tinha ideia que precisaria de um nível superior para poder ficar mais, ter uma melhor estabilidade no serviço enquanto empresa particular. Então, por acaso, né, porque naquela época, pelo menos os meios de comunicação, eles não traziam essas informações de concurso assim como se traz hoje. Era muito demorado, né? Ainda mais no interior. Então, e eu percebi que o concursado, ele tinha estabilidade. Então, o principal motivo, o fator que me chamou a atenção foi estabilidade. Mas você também... era bem novinha, então. Você era bem novinha, bem novinha. Sim, em torno de 17 anos, 18, eu já me atentei para essa área, né? E aí eu já comecei, então, a me aproximar de pessoas que estudavam. Eu queria saber como que era isso, completamente fora da minha realidade. E aí, então, eu comecei a buscar materiais e estudar sozinha. Porque no interior não tinha esses institutos, não tinha essas escolas específicas para estudo de concurso. E eu me interessei. Como eu ainda ia terminar o ensino médio, eu comecei a estudar para concursos em nível de ensino médio. A partir daí, porque como nós vamos falar em pontos fortes e pontos fracos, porque assim, pessoal, o que eu quero contribuir com você que é concurseiro? Eu tenho 20 anos de experiência em aprendizado de adolescentes, adultos e crianças. Então, eu imagino que aqueles pontos fortes e fracos tem um determinado tipo de ponto forte e fraco que ele predomina entre as pessoas. Então, qual é o meu objetivo? Perceber, passar para você esses pontos fortes e fracos nossos que predomina na grande maioria das pessoas. Então, eu começo a estudar e como um dos pontos fortes era que eu amava estudar, amava conhecimento. Para mim não havia sacrifício, não, eu queria estar ali, eu criava situações para ficar lendo, para ficar sozinha e lendo. Ou seja, esse seria o ponto forte. Mas como a Keane já trouxe, eu preciso alertá-los dos pontos negativos. Porque quando eu olho para outra pessoa, que ela fala os pontos positivos, eu tenho uma percepção, no mínimo o que ia acontecer é que essa pessoa ia ser aprovada no concurso, que olha os pontos fortes que ela tem. É essa a conclusão que eu chego. Quem está ouvindo. Mas quando eu falo os pontos fracos,
pode ser que alguém se identifique. Então, não se engane, né? Desde que eu comecei lá, eu já tinha, então, esse ponto positivo que já era de estudar, então não via sacrifício nisso. E aí, por que então que eu tive outros obstáculos? Por que que eu tive dificuldades e às vezes não alcancei o meu objetivo? É isso que eu preciso deixar também claro, pessoal. Houve vários momentos que não alcancei aquilo que eu queria, de forma nenhuma. Então, o que que eu pretendo? Com essa experiência minha de trabalhar com educação, com reter conhecimento, evocar esse conhecimento, hoje eu posso falar com maior clareza o que estava acontecendo comigo, que apesar de ter esse ponto forte, que é amar estudar, tá? Observa bem, ó, pessoal, os pontos fortes são extremamente interessantes para você descobrir. E quanto mais rápido você descobrir, melhor. Porém, o ponto negativo, se você não descobre, você pode estar lutando com um inimigo que não existe, que foi o que aconteceu comigo. Que eu tinha todas as características de quem amava estudar. E mesmo assim, tropecei, tive sérias consequências físicas para o meu biológico e até o psicológico. Por quê? Porque eu não descobri o inimigo, eu foquei no inimigo errado. Por que eu uso essas palavras hoje? Advindo do conhecimento que eu tenho hoje, tanto em educação como na neurociência, o que eu tento mais alertar meus alunos, pessoal, observa aquilo que está te retendo, aquilo que está te segurando. Descubra esse inimigo e aí, então, a sua jornada ela vai ficar muito mais tranquila. Então, essa é a minha história. Eu comecei muito cedo, comecei concurso de ensino médio, porque me identifiquei com o estudo. E aí, você sabe, né? Quem gosta de estudar, gente, ele achou um concurso, não quer parar mais nunca, sabe? Ele fica meio que vicia, né, Elkiane? E a gente ama fazer isso. Gente que gosta de estudar é complicado de parar, né? Não é nem de começar, é de parar. Sempre está inventando alguma coisa para estudar. É assim mesmo, eu te entendo, viu, Sônia? Sempre está inventando uma coisa nova. Não dá para parar, né? É gostoso demais aprender. Mas, Sônia, falando aqui nas dificuldades, já entrando um pouquinho nesse assunto, eu sei que você vai falar daqui a pouquinho também, vai aprofundar. Mas falando dessas interferências, as suas interferências foram mais externas ou internas? Interferências assim, você vai estudar, por que você está estudando? Como que foram, se houveram, e se elas foram mais internas do que externas? Eu tive, pessoal, interferência tanto externa como interna. Porém, se eu trabalhar intensidade, na verdade, o que me derrubava em concursos era interna. Por mais dificuldades que eu tinha externo, porque naquela época que a gente iniciou nos estudos, não tinha essa acessibilidade que nós temos a materiais. Nem que você quisesse comprar, você não tinha, tá? Então, vejam só, olha o que eu estou querendo trazer para vocês. Eu tive tantos a interferência externa como a interna. Porém, a intensidade de dificultar as coisas para mim, a interna foi a que mais interferiu no meu desenvolvimento. Igual eu falei para vocês, externo era o quê? Externo era material, nós não tínhamos acesso. Nós não tínhamos acesso a profissionais que pudessem nos orientar, que hoje nós temos. A questão principalmente das provas eram feitas geralmente aqui na capital. E como a gente estava no interior, era um reboliço para vir esse pessoal todinho de lá e vir fazer essa prova. Eu lembro que uma vez, numa prova do Banco do Brasil, nós tivemos que sair numa lotação do interior, mais ou menos meia-noite, porque 6 horas de viagem, né? Ainda mais que a 163 não estava duplicada. Nós saímos meia-noite, chegamos aqui pela manhã, só deu tempo de passar na lanchonete, lanchar, lavar o rosto e ir para a prova. O que aconteceu? Nós dormimos. Todo o nosso investimento, sim, o grupo todo. E todo o investimento de apostila, tudo que nós compramos, nós dormimos. Essas são interferências externas, né? São situações. E mesmo assim, hoje eu tenho plena consciência e tenho conhecimento para dizer para vocês, gente, o que me prendeu não foram esses obstáculos, foi a minha condição interna. Vocês acreditam nisso? Ou seja, mesmo que eu estivesse aqui na capital com acesso a tudo, se eu estivesse naquela condição, a interna estaria me barrando mais hoje. Vocês devem estar perguntando, mas o que é isso? Que
Que interna é essa? Que condição era essa? Então, é o objetivo da nossa fala, né, Euquene? Vamos criar aí uma curiosidade, né, Sônia? Vamos criar uma curiosidade, deixar o pessoal entrando. Enquanto isso, a gente cria curiosidade aqui. Sônia, é interessante, né, Sônia, falar dessas questões internas, que muitos dos concurseiros acham que concurso é sentar e estudar. Gente, é tão mais profundo que isso. E essas questões internas pesam tanto. Por isso que Sônia está aqui para esclarecer muita coisa para gente. É para abrir o olho mesmo, não é? Eu falo assim, às vezes a pessoa fala, nossa, tá querendo me amedrontar? Não, estou querendo te preparar para que você não cometa os mesmos erros. É diferente, né? Eu trago aqui as trajetórias, dificuldade de superação, para justamente as pessoas não terem que passar por tudo que as demais concurseiras já passaram. Isso. Sônia, quais foram os sacrifícios que você teve que fazer nessa sua trajetória para concurseira? Durante sua trajetória? Eu vou usar até um outro nome mais, porque para mim, quanto a estudar, gente, não tinha nenhum sacrifício. Sabe? Na verdade, era um escape, né? Como que eu não tinha uma vida social assim, ainda não muito desenvolvida e não tenho ainda, então era paixão, né? Então, mas o sacrifício, de novo, pessoal, não sei se alguém vai se identificar com isso, mas de novo, esse sacrifício não era o processo de estudar em si. O que eu achava, o meu maior desafio era lidar com as minhas emoções. Era eu entender que aquele concurso era possível, que eu podia fazer. Mas, por incrível que pareça, no momento eu lembro muito bem. Então, depois que você me convidou, eu fiz uma reflexão, né? Eu me lembro muito bem que eu imaginava que faltava conteúdo. Então, eu queria conteúdo, queria livro, queria conteúdo, e eu queria perfeição, né? Aquelas classes gramaticais, aquilo lá eu queria assim, sem um erro. Mas eu descobri que o grande sacrifício que eu lutava era comigo mesma. Mas como assim lutava com você mesma? Eu tinha que me convencer, veja que dificuldade, gente. Tomara que alguém aí levanta a mão e se identifique. Eu tinha que me convencer de que eu merecia estar naquela condição, naquele emprego. Essa era a minha maior dificuldade. E aí, hoje, né, então estudando sobre memória, sobre motivação, essa coisa toda, eu identifiquei. Falei, nossa, gente, o meu inimigo em concurso não era o conteúdo. O conteúdo eu tinha pilhas de apostila. Não era esse o meu maior obstáculo. Era a minha condição emocional. Mas que coisa interessante, não é, Euquene? Eu imagino... E por isso que eu digo, gente, se talvez você tenha tido, né, ou está começando agora, não sei, em concursos, vai ser assim um presente do céu se você descobrir o que é mesmo que está te barrando. Porque assim, na minha condição de extremamente... quem estuda, geralmente, ele tem uma rotina e ele é muito extremista, na verdade, né? Eu costumo estudar com relógio marcando. O pessoal fala, nossa, isso é loucura, para que isso? Eu falo, não, é costume, eu aprendi, eu sou meio rigorosa, assim, né, nessas coisas. Ah, vai ter uma festa, vai ter tal coisa. Para mim não faz o menor sentido. Vou ter que estudar, então eu vou estudar. Assim, não tem nem como questionar, sabe? Então, mas aí que eu falo, grandes potencialidades, ou seja, né, é uma potencialidade a gente gostar de estudar, estar disposto a ficar ali de madrugada, qualquer hora estudando, só que um outro inimigo que você nem deu atenção para ele e às vezes nem sabe que ele existe, ele pode pegar toda essa habilidade sua e anular. Olha que coisa que eu fico atenta aos meus alunos. Às vezes, grandes potencialidades, eles estão presos num pequeno... Assim, não é um pequeno detalhe, é um detalhe que não está sendo percebido. E eu tenho... eu aceitei esse convite na esperança de falar para as pessoas que a sua potencialidade pode estar sendo sufocada por uma condição que você nem atentou que isso possa acontecer. Tá? Tá chegando. Você está atiçando até a minha curiosidade agora para mim. Quero saber. Eu já estou um pouco mais curiosa, eu quero ouvir mais. Né? Eu acho que você também falou meio superficial assim. Tá faltando.
Sônia, nós falamos do sacrifício, né? Interessante, né? Porque para mim também não era um sacrifício nenhum. Era tão gostoso, né? Passar estudando, passar o sábado estudando, o domingo. Era uma vitória. Falava, não era um dia perdido. Para mim era um dia ganho de estudo, um aprendizado, uma coisa a mais que eu sabia. Ficava tão feliz. Falava, nossa, hoje eu aprendi isso. E amanhã, o que será que eu vou aprender? Ficava já em 2 dias para chegar amanhã para estudar. É meio estranho falar assim, mas é verdade, né? A gente é assim. Você quer saber já qual que é outra coisa que você vai aprender, né? E não é um dia perdido, não, é um dia ganho para quem, né? Eu entendo você, viu, Sônia? Sônia, nós falamos dos obstáculos, de algumas coisas dos obstáculos, né? Alguma coisa. Já falou que é mais emocional, né? Acho que o pessoal está bem curioso, nós estamos chegando, nós estamos indo devagar, mas nós já vamos chegar. Sônia, vamos falar um pouquinho sobre motivação. Então, qual era a sua maior motivação para passar no concurso que você escolheu, no concurso público? Olha, eu tenho plena certeza que era a estabilidade. Eu sempre nunca trabalhei muito bem essa questão de não ter um plano, seja ele mensal, anual, e saber o que é que eu vou fazer. Essa coisa que não definida, eu não trabalho muito bem com isso. Então, aquele emprego onde eu poderia ficar sem ele a qualquer momento, essas variações, eu nunca me dei muito bem com isso. Eu gosto muito de planejamento, de métodos e tudo sistematizado. Então, eu sei o que eu vou fazer daqui 1 ano, como que eu vou estar, daqui 5, daqui 10. Inclusive, contar uma história rápida de um colega onde, há poucos anos, eu já tinha no meu caderno anotado, segundo o plano de aposentadoria, o anterior, que agora nós temos um novo, eu já tinha a data, ao dia da semana, ele falou, você tá maluca. Mas assim, é porque hoje, pessoal, para chegar nessa condição... Oi? Cortou um pouquinho a sua internet, Cortou? pelo menos para mim. Deixa eu ver aqui. Voltou? Eu ouvi até a data do dia da aposentadoria. Isso. É porque assim, né? Eu sei que é um exagero, mas como que eu posso falar de tudo isso hoje com essa... verificar o que aconteceu comigo? Porque eu venho estudando já há muito tempo sobre autoconhecimento, né? Então eu percebo que eu tenho essa parte mais positiva minha, que é de planejamento, só que eu tenho a de maior dificuldade. Não que fosse um sacrifício, por exemplo, eu planejei a aposentadoria, ia ser numa quarta-feira de 2020 e tanto, mas é que acho que o meu cérebro já trabalhava com planejamentos, porque quem estuda, ele tem, por exemplo, de segunda a sexta para fazer química. E o cérebro dele vai meio que moldando o dia a dia dele, meio que tudo planejado. Então, um dos pontos fortes meu é esse planejamento. Então, hoje eu sei que com autoconhecimento, o que eu buscava nos concursos era estabilidade. Aquilo ia me dar um fôlego. Passei no concurso, agora eu só saio daqui quando o próximo. Então, essa questão de estabilidade era o que mais me motivava. Às vezes, nem valor, né? Porque era tudo concurso ali médio de ensino médio, mais ou menos o salário igual, e depois veio superior. Então, o que eu focava mesmo é, nossa, vou estar concursado, tô tranquila. Então, minha motivação mais forte era essa estabilidade. Estabilidade, né? O concurseiro, ele busca, assim, uma certa estabilidade. Sônia, você tem conformidade no seu perfil comportamental? 90%. Tem uma certa estabilidade, né? Conformidade no perfil super planejada, né, Sônia? Bacana, muito legal. Sônia, agora chegamos nos seus pontos positivos e negativos durante a sua trajetória. Pode falar, pode se esbaldar aqui, que eu tô... Então, gente, o que a Ana acabou de falar de conforme, um curso que a gente fez, então a gente fez uma avaliação para ver o nosso perfil comportamental. E como ela né? Você é especialista nisso, né, Luquiana? Em perfil comportamental, né?
Então, ela já identificou que eu tenho perfil comportamental, quase que domina tudo, né? E meu comportamento. Então, os pontos positivos e negativos dessa trajetória de concurso, eu vou para os positivos logo, é que assim, eu fiquei muito disciplinada, isso me fez muito bem na minha carreira como profissional, que é muito tranquilo para mim cumprir horário, eu não tenho dificuldade com isso, eu não tenho dificuldade em cumprir tarefas. Então, assim, às vezes tem colega que se perde, fica atordoado com datas, com tudo. Para mim é tranquilo. Eu acredito que eu tenha desenvolvido ou melhorado isso ao longo dessa trajetória de concurseiro, né? E assim, gente, se você está começando a fazer concurso agora ou já está fazendo, você sabe a sensação de passar um concurso. A autoestima vai lá, né? Não importa o concurso, você viu lá, seu nome está lá, foi pontuado. E chegou ao ponto de eu querer fazer o concurso para ter essa sensação, sabe? Então comecei a fazer esse concurso, não tinha nada a ver, mas aquela sensação era gostosa. Eu estudava, chegou lá, passei. Aquilo era ótimo. Então, o positivo que eu acredito é que criou, né, esse comportamento de essa rotina de cumprir. No meu serviço eu não tive dificuldade em cumprir tarefas, entregar no prazo, ter assim uma certa ritualidade. Isso aí eu acredito que é positivo, além de que o meu conhecimento, né, claro, né, gente, você estudando ali língua portuguesa, matemática durante um certo período, parece que o mundo fica mais tranquilo de lidar, né, as situações. Mas, pessoal, vamos lá no mas, né? O negativo foi o que eu desconhecia, que era a questão do meu autoconhecimento. Então, não tinha conhecimento sobre mim, emoções, nada. Eu sempre fui muito racional no sentido de, você quer resolver as coisas, pega um livro, senta e estuda. Faz uma equação matemática, faz isso, faz aquilo. Sempre, desde pequena, eu imaginava o mundo racional. Eu nem gostava de palestra, de assuntos que ia fazer uma autorreflexão. Eu lembro que quando a gente ia fazer aprovado no concurso, você vai assumir, aí você tem que fazer aquele preparatório, o pessoal faz, né, aquelas dinâmicas. Gente, você quer ver uma pessoa estressada, era eu com aquilo. Para mim era tudo prático. Tá, me põe na minha mesa que eu quero trabalhar. Eu não quero esse negócio de ficar refletindo, abraçar o colega. Gente, você não tem ideia o quanto eu sofri com isso, né? Eu não queria ouvir falar, é racional 100%, sabe? Mas aí que está. E, apesar, gente, de eu ser concursada hoje, né? Eu tenho 2 concursos, já exonerei, já pedi exoneração 2 vezes, voltei, fiz concurso novo. Eu acredito que foi uma trajetória de vitória, né? Eu consegui chegar. Mas, assim, eu desenvolvi sequelas que eu não desejo para ninguém, devido ao fato de eu não atentar para esse outro lado. E hoje eu sei que essa questão de autoconhecimento, elas deu meio que um boom aí na década de 90, 2000, porque os Estados Unidos eles injetaram muito dinheiro e criaram até a década do cérebro, 1990. Então, teve grandes descobertas nessa área, grandes tecnologias foram criadas para melhor entender o cérebro. Então, hoje, é normal que um aluno meu de ensino médio está falando em autoconhecimento, e na minha época, de forma nenhuma, ninguém falava nisso. Então, assim, infelizmente, apesar de... Veja bem, parece que quando uma pessoa que já está concursada fala, parece que ela sabe tudo, a memória dela é ótima, ela tem rotina, ela consegue tudo. Não, não é assim, pessoal, né? Assim, parece que quando a gente fala aqui, parece que, nossa, já conseguiu, tá difícil para mim. Não, não é assim. Apesar de ter as características que me favoreciam, o meu emocional me arrebentou. Eu consegui chegar, que eu conheço alguns amigos também, eu consegui chegar no concurso, e só que levei comigo umas sequelas, tanto físico como emocional. Eu desenvolvi uma série de doenças emocionais, por exemplo, ansiedade. Eu cheguei ao ponto de ser internado com ansiedade, ficar em cadeira de roda, porque eu desenvolvi. Por quê? Porque começava a estudar. Geralmente a gente começa a estudar antes de abrir o edital, tá? Você tá tranquila, a minha tá bem, tô pegando, tô estudando todo dia. Quando abre o edital, que você começa a ver aquelas datas, 30 dias, não sei quantos dias, não sei quantos dias, o meu corpo ia sofrendo toda a reação.
eu tinha o meu fisiológico que respondia a tudo isso. Por quê? Porque eu não tinha autoconhecimento, não gostava nem de tocar no assunto, não lia, não escutava nada sobre isso, eu acreditava somente em estudar, fazer cálculo, que você ia chegar onde você queria. E aí eu espero assim que eu possa ajudar vocês a ficarem atentos a essa outra área da sua vida, porque não vai compensar o salário. Normalmente, a gente foca ali, o salário ele é interessante. Mas quando eu estava lá com aquele salário, depois de alguns anos, tipo assim, a vida parou. Perdeu a graça, não sei, sabe? Tá, mas e agora? Aí eu comecei a perceber que tinha um outro lado da minha vida que eu não tinha dado a menor atenção e nem queria ouvir falar no assunto. Aí eu comecei a desenvolver obesidade. Cheguei já a 96 quilos e eu sou baixinha, quem me conhece. Aí desenvolvi todo o meu sistema digestório. Ele sofreu as consequências, porque no momento em que eu estava ansiosa aqui estudando, o meu sistema digestório ele começava a tipo, processar alimento que não existia. Existia uma liberação de substâncias ali. E aí eu fui desenvolvendo uma série de situações, mas o que mais me agrediu foi essa ansiedade. Gente, quem sofre ansiedade tem ideia do que eu estou falando. É viver o inferno em vida. Sabe quando você viaja, que você chega lá, você não consegue ficar lá porque você está pensando na volta? Isso chega a ser um inferno na sua vida. Eu viajava para o interior 3 dias, eu chegava, já estava preocupado com a volta. E eu não conseguia gerenciar a minha vida, não conseguia usufruir, não conseguia brincar, nada. Eu já estava na expectativa da volta. Eu, quando comecei na sala de aula, eu tinha o meu planejamento. No primeiro mês, eu tinha um ano já. Eu já tinha todo o esquema por datas do ano, o que eu tinha que fazer. E se alguma coisa daquilo desse errado, eu me descontrolava completamente. E aí essa ansiedade, ela me levou a esse quadro no qual eu já no concurso, vários concursos já tinha passado, eu comecei então, gente, a ter a reação no corpo. Eu como se fosse desmaiar, quem está em ansiedade sabe como que é, você transpira muito e assim você perde todo o controle. Aí tem que te pôr em cadeira de roda, aí faz 1 milhão de exames, e não sei. E assim, o seu ambiente de trabalho, como o nosso cérebro ele não capta somente uma informação por vez, ele capta o ambiente. Então, aonde eu passava mal, ele registrava a memória. Quando eu estava lá de novo, meu corpo reagia igual. Aí, então, eu entrei num ciclo assim de loucura. Então, eu digo o seguinte: passar no concurso é interessante, é extremamente interessante. Porém, hoje vocês têm uma gama de informações, tanto do material específico de concurso, todo cognitivo, toda a informação vocês têm hoje. E vocês têm o emocional. Procurem profissionais que orientem. Né? São dicas simples. E o que eu fiz depois de... Por que eu fiz essa busca depois já de estabilizado no concurso? Porque eu sabia, eu percebi que a grande falha tinha sido essa. E eu precisava, para continuar a vida e usufruir do concurso, eu teria que fazer um tratamento. Eu precisava fazer isso. Qual foi a primeira saída minha? Eu corri para o esporte, que eu sempre gostei, mas como eu estudava, né? Quando você vem de uma base escolar, ali, de primeiro ao 5º ano, um pouco fraca, você tem que compensar isso tudo lá na frente. Então, o estudo dobra. Então, como eu levei a vida assim, muito voltada para o estudo, chegava do serviço, queria estudar, fim de semana queria estudar, eu sempre queria fazer esporte, mas não era possível, né? E aí, depois eu voltei para o esporte, foi uma das saídas. Então, gente, hoje, eu sei que tem mais, eu posso falar isso mais no final, mas posso repetir novamente. Se eu voltasse a estudar novamente hoje, o que eu faria? Eu daria atenção em mesma proporção, tanto para o conteúdo do concurso, quanto para a minha questão pessoal. Igual o Kiane falou, eu tenho um perfil, então, conforme. Se eu sei disso antes, eu respeitava esse perfil. Porque se eu me exponho àquilo que eu não tenho, a minha condição psicológica, é uma agressão. E provavelmente, de várias formas, eu me agredi muito para poder alcançar isso e não era necessário. E outra questão, assim, a mais grave, eu passava muito mal na hora da prova. Então, o processo de estudo para mim era tranquilo. Mas
por uma questão de não merecimento, por uma questão familiar que nós passamos, eu herdei fortemente uma condição de não merecimento. E assim, não era questão a quantidade de candidatos, não era a quantidade de vagas, eu não via isso, eu só sabia que não era para mim. E eu tive que lutar contra isso, mas sem as técnicas corretas. Foi isso, gente. O grande, assim, aquilo que me deixou todas as sequelas foi isso. Eu tive que lutar, como eu sou muito racional, muito determinado para estudar, então eu me concentrava, eu vou fazer a prova e vou. Só que o desgaste emocional, por não ser para mim aquilo, como assim você vai trabalhar ali? Não é para você. E assim, aquilo é tão forte, tão forte, tão forte, que é como se eu lutasse contra eu mesma, sabe? Como se eu lutasse contra eu mesma. E aí, depois que eu tive toda essa sequela, que eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, mas na hora eu peguei e falei, olha onde... Assim, a reação no organismo, não é aquele calafrio de emoção, porque eu vou fazer a prova, não. Eu chegava a perder peso na semana, de tanta aflição para lutar contra eu mesma, sabe? E o que mais, assim, me tocava, que as pessoas chegavam e olhavam para mim, a família, todos os parentes, nossa, você é extremamente inteligente. E aquilo me magoava mais ainda. Porque quanto mais ele falava, eu sentia que aquele posto lá não era para mim. Então imagina eu fazer uma prova para o tribunal, TJ, fazer uma prova, não concebia a ideia. Então vocês imaginam, gente, que aflição que eu passei por desejar uma coisa e eu não conseguia me conceber lá dentro de forma nenhuma. Então eu espero assim que as pessoas identifiquem isso o mais rápido possível nela, gente. Isso, a sua vida flui quando você descobre essas coisas, sabe? Existiam algumas cobranças de família, né? Que a família quer te ajudar, mas pelo fato dela não ter as técnicas, conhecimento, né? Porque eu sempre fui muito quieta, mas é porque assim, não gostava de falar. Mas é que eu gostava de estar analisando, percebendo as coisas, né? Geralmente ficava medindo os quadrados das coisas de matemática, meio, né? E aí a família não entende, a família instiga. Por que você não fala? Você não fala com ninguém, aquela cobrança, aquela coisa, aí vai te sufocando mais ainda, sabe? Aí o que eu entendia? Que eu não tinha condições de estar lá naquele lugar, porque todo mundo dizia que eu não falava, que eu não conversava, que eu não era social, que eu não era o quê. Então, hoje eu entendo que o cérebro capta a informação e ele não faz na forma linear como a gente imagina. Ele faz uma grande confusão, junta tudo, né? Eles estavam falando de uma condição e eu estava trazendo para mim como se aquilo... E acaba criando essa condição na gente. Então, é essa história aí. E hoje estou feliz. É a questão do autoconhecimento, né, Sônia? Quanto sofrimento a gente pode evitar se a gente se conhecer, buscar nos entender. Desde pequenininho, a criança vai crescendo, já vai identificando esse perfil. Sim. Né? Os pais, se tiverem esse conhecimento, vai ajudar já essa criança a crescer diferente, porque é o perfil da criança. Principalmente as crianças que são mais quietinhas, que gostam de estudar, as pessoas acham até estranho, né? Essa criança não fala, criança só quer estudar, criança só quer ler. Aí já começa a taxar a criança de tímida, essa criança é tímida, ela não é sociável, ela gosta só de ficar enquartada. Mas é o perfil comportamental dessa criança. E todo perfil comportamental tem o seu lado positivo e tem o lado que precisa ser, sim, exercitado para que a criança melhore. Mas não é uma crítica que vai fazer com que essa criança desperte para o lado positivo dela. Vai fazer com que ela se reprima ainda mais. Né? Eu também sou conforme, né, Sônia? Eu tenho conformidade como a sua, mas eu tenho uma conformidade alta. E eu sei como é isso. Você tá achado de, é antissocial, não gosta de falar muito quietinha, é tímida, não vai dar nada. Né? Tem muita gente que não vai dar nada. Não sabe nem falar, isso mesmo. Não vai dar nada. Então, isso vai retraindo-se a gente, né? Você fala, poxa, é o que a Sônia falou. Então, eu não mereço estar aqui. E se eu não mereço, eu mesmo vou agir de uma forma para que eu não esteja lá. Tudo inconsciente, claro. Então, a gente vai criando essas crenças de não merecimento
e vai criando o jeitinho da gente se sabotar, para que a gente não conquiste a nossa meta, o nosso objetivo. Não que a gente não tenha capacidade, mas é uma crença mesmo de não merecimento, que foi o que aconteceu com a Sônia. Tinha muita capacidade cognitiva, tinha muito conhecimento do conteúdo programático, mas não se sentia merecedora de estar naquele ambiente. Então, o corpo dela reagia negativamente a essa busca de alcançar um posto que ela julgava que ela não merecia. Olha quanta dor isso causou para a Sônia. Falta de muita dor. Não é muita dor, a gente sabe que dói, né? E você querer uma coisa que você não acredita que você possa ter é complicado. E você fala assim, mas eu sei, eu estudei, eu conheço isso aqui, eu tenho a capacidade de estar lá, mas eu não mereço estar. Aí vem todas essas consequências muito negativas para o nosso organismo. Muito, hoje a Sônia falou, hoje eu sou feliz, né, Sônia? Hoje ela é feliz. Mas ela, para que ela alcançasse essa felicidade, ela teve que primeiro se conhecer. Isso é um processo. E hoje nós temos, sim, meios de buscar esse conhecimento. Eu também, Sônia, o meu primeiro teste que eu fiz lá dos perfis, o meu deu 98 racional. Eu sou da turminha que odeia dinâmica. Então, quando eu ia fazer esses cursos de... Olha o que você falou, achei até engraçado. Olha lá eu lá. A turminha que odeia dinâmica, ter que abraçar o colega, ter que bater palminha. Nossa, era terrível isso para mim. E quando eu fui entrar nesse meio de autoconhecimento, de estudar perfil, eu falei, nossa, olha aqui, por que isso? Não é que é um defeito, é o meu perfil. Mas é aquela questão, a gente pode melhorar o nosso perfil. E quando a gente se conhece, a gente vai buscando se melhorar, tornar a melhor versão de nós mesmos. Eu não preciso ser outra pessoa. Eu posso ser eu, a minha melhor versão. E hoje a Sônia está aí com uma história de superação para a gente, passou por muita coisa, mas hoje Sônia é feliz porque hoje Sônia se conhece e pode trabalhar os pontos fracos. Parabéns, Sônia. Obrigada. Hein? Só um detalhe, eu tive que buscar isso, eu tive que me abrir para isso. Porque é real, pessoal, não sei se tem alguém mais que se identifica. É muito sério quando a gente não gosta de se expor, a gente não gosta de nada. Então, imagina a montanha que eu tive que transportar para aceitar, falando, não, vou me expor, eu quero aprender sobre mim agora. Mas é assim, eu espero que ninguém precise chegar a isso, pessoal. Não é. É que eu criei uma imagem do emocional muito distorcida. Aqui, por exemplo, o que a Elkiane fez, praticamente é uma sessão de coach comigo, que ela está fazendo, né, Elkiane? Então, é uma coisa simples para você conhecer. Ou seja, e eu não entendia que se eu exponho uma criança, por exemplo, eu faço uma cobrança dessa, eu não sabia que isso poderia refletir lá. Era isso mesmo. Eu tinha condição, mas na hora que... E como que isso acontece? Na hora que eu sentava para fazer o concurso, dava uma descarga química e zerava o conteúdo. Vocês acreditam? Zerava. Eu já cheguei a passar em prova escrita, mas não passei na prática. Ou seja, de uma maneira ou de outra, o meu cérebro tinha que sabotar, porque o que me descrevia era uma pessoa que não tinha condições de estar lá. É bem o que você falou, Elkiane, parece que você já até ouviu isso. Você não fala, como você vai ficar lá? Já ouvi isso milhões de vezes, sabe? E assim, quando a gente é criança e adolescente, o cérebro simplesmente pega a informação e ele fala, não, realmente não dá, você não pode falar lá. Agora imagine que eu me tornei professora, que fala, mas quando eu fui fazer o estágio, eu tive uma alergia na frente da sala, empolou esse braço aqui todinho, só que o professor percebeu, né? E assim, o conteúdo eu dominava assim, inacreditável, gente. A situação parecia até ser um pouco esquizofrênico, sabe? Assim, eu falava do conteúdo naturalmente e começava a empolar esse braço aqui desse lado, enquanto eu estava fazendo estágio. Porque não era meu lugar, não era para mim, não era. Aí, assim, o que muito me ajudou foi essa questão do perfil e outras coisas que eu estudei. Eu falei, não, isso é normal. Né? Você só não fala igual o outro, né? Não há necessidade de provar nada, só siga seu caminho. Ah, se eu descubro isso lá pelos 18 anos, nem sei onde estava, eu estaria lá em Brasília, gente. Eu também demorei, Sônia, a descobrir. Tem o quê? 1 ano e meio, 2 anos
só que eu entrei nesse processo, eu também não falava. Eu não me imaginava fazendo uma live. Como que eu vou fazer uma live se eu não consigo abrir a boca na frente das pessoas? Tenho vergonha, ficava constrangida, né? Isso não é para mim. A gente usa muito, né? Isso não é para mim. Não gosto, então não vou fazer. Então é aos pouquinhos também que eu fui quebrando essa barreira. Fui fazer um curso de oratória, fui começar a me expor. E quando a gente tem medo, a gente tem que ir lá e se expor um pouquinho, enfrentar esse medo, né? Então é só assim mesmo que a gente vai vencer. Mas a gente vem, tá aqui duas conforminhas que foi superando, né, aos pouquinhos. E estamos aqui, ó, as duas, fazendo uma live, falando das dificuldades, não é? Sônia, mas você falou, né, que se a gente não identificar esses pontos fracos, é o que pode nos derrubar, vamos falar assim, é o que vai nos atrapalhar. Mas deixa eu só ler aqui para você, Sônia, uma mensagem da Keila. Sônia, sei que são muitos, mas você pode destacar um conhecimento da especialização em neurociência muito importante para a sua vida? Isso, é esse ponto que nós queremos chegar. Aí que está a questão, gente. Muito obrigada. Isso, para a Keila. Obrigada, Keila. Então, foi a Keila. Então, já fiz aí uma pergunta da Keila, você já vai responder aqui, Sônia. Sônia, então, essa questão dos pontos fracos, né? Que a gente demora para identificar. E como que nós podemos fazer, Sônia, com a sua experiência, né? Tanto prática quanto teórica, mais profunda agora com a neurociência. Como que a gente pode fazer para identificar no menor tempo, ou seja, essas questões, esses pontos fracos que nós temos? Primeira coisa, pessoal, hoje a gente já entende, então, que o cérebro ele não capta a informação do ambiente isolado. Então, se eu vou a uma festa, ele vai captar informação visual, auditiva, todo o meu sensorial vai criar uma memória. Como isso? Todo o meu ambiente vem junto. Então, imagina que eu estou aqui com uma criança e eu falo para ela não fazer determinado ato. Eu usei a fala. A criança, não faça isso que é errado. Se de repente, sem falar, eu faço a ação, o cérebro dela capta toda a informação do ambiente. Não vai captar a minha fala isolada. Então a criança chega, quer fazer um exercício comigo, e eu falo, não, calma, né? Vamos aqui, senta aqui que nós vamos fazer devagar. E de repente essa criança me vê gritando, escrevendo, eu tenho que resolver a atividade aqui. Ou seja, tem um paradoxo aí. Para ela, eu disse que não precisava ficar estressada, mas no momento que eu fui fazer, eu fiquei estressada. Percebeu? E como que o cérebro faz essa leitura de ambiente? Só um pouquinho. A sua internet, para mim, está cortando bastante. Eu vou perguntar para o pessoal se o pessoal está cortando para vocês ou para vocês está ok. Se tiver ok, vamos prosseguir. Alguém faz um sinalzinho para mim, porque tá toda picada a fala da Sônia aqui para mim. Está ok para vocês? O meu está cortando? Para mim, Sônia, está cortando. Eu não sei se está cortando lá para o pessoal. Acho que está cortando para a Keila. Vamos ver. Está cortando, né? Por que será? Será que está caindo na internet? Deixa eu ver aqui. Eu quase não peguei a sua fala. Eu sei que esse ponto é muito interessante. Você está falando do ambiente, mas eu só estou pegando algumas palavras. Deixa eu ver aqui, Ricardo. Eu pedi ajuda para o Ricardo aqui, para ver se ele pode. Então, mexer, não sei. Só se tá cortando, o pessoal falou. Deve ser a minha internet, pessoal, que tá. E aí, como que a gente faz? Eu saio e retorno ou continua? Tá cortando? Eu acho que você deve voltar na sua resposta. Responder de novo essa questão do ambiente que você estava falando. Porque, pelo menos para mim, não ficou bacana. Não consegui pegar todo o raciocínio. Ah, tá. Agora parece que melhorou. Melhorou? É a internet, né? Ah, tá.
Ele falou que está oscilando as duas, porque a sua também está cortando para mim. Ah, é? Ixi. Mas eu acho que dá para continuar. Vamos lá, então? Eu nem sei quanto tempo tem aí aqui. Você controla isso que eu estou sem. Bom, gente. Tá bom. Então, a questão Pode falar. Tá. Então, a questão é como que a neurociência, como que o conhecimento pode me ajudar para que eu não tenha essa trajetória. Não é isso? Bom, primeira coisa. Então, quando o meu cérebro faz leitura de ambiente e não de fatos isolados. Então, se eu falo uma coisa com a criança e no mesmo momento eu faço o contrário daquilo, a minha ação é mais forte do que a minha fala. Tá? Ele vai captar a minha ação e não a minha fala. Ou seja, talvez você esteja estudando para concurso e você imagine que você está com problema de memória. Eu não estou memorizando, eu não guardo conteúdo. Quando eu evoco os conteúdos, não me aparece. Gente, talvez a sua questão não é memória. Seja a sua motivação que está sendo negativa para o seu cérebro. Ele não está entendendo a sua motivação. Talvez não seja problema de memória, talvez não seja a sua motivação. Percebe? Um outro fator que interfere muito quando eu não consigo memorizar é meu estado físico. Sono, alimentação. Então, eu não tenho nenhum problema em guardar conteúdo, por exemplo, o aluno não tem nenhum problema em guardar conteúdo, evocar esse conteúdo, mas ele está com problema na motivação que levou ele a fazer aquilo. O próprio cérebro não vai guardar essa informação, por melhor que seja a sua memória. Você tem que ter a motivação que te levou a fazer esse concurso. Se você foca, por exemplo, somente em financeiro, o cérebro não consegue captar financeiro. O que funciona aqui dentro do nosso cérebro? Liberação de substâncias químicas. E para liberar uma substância química, é um estado em que meu corpo chega ou a minha mente. Para que o meu cérebro, por exemplo, identifique algo como bom para ele, se eu faço uma determinada ação, por exemplo, uma atividade física, se a liberação de substância química, como a dopamina, é uma informação para o cérebro que aquilo é bom. Se eu faço baixa astral, vendo aquilo maior sacrifício, isso é liberação de substância química. A leitura que o cérebro faz é quais substâncias foram liberadas no momento que eu fiz a ação. Então, talvez a questão da pessoa não é a questão de memória dela. A motivação que ela está colocando está liberando substâncias para o cérebro, onde ele boicota essa informação e ele entende que não é interessante. Esse é o grande ponto. E como mudar a motivação? Eu acredito que nós vamos ter mais alguma live, né, Kiane? Onde eu vou mostrar para vocês que existem técnicas, gente, muito simples para você fazer em casa, que você muda a informação para o cérebro. Na hora que... Porque você tem informações da hora que acorda até a hora que deixa. Como que o meu cérebro vai entender que justamente aquela informação daquela tarde ela é interessante para mim? Como que ele vai fazer essa leitura? Porque assim que você vai chegando à tarde, o seu organismo todinho vai entrando em repouso, ele precisa fazer uma limpeza. Então ele vai tirar aquilo que não foi considerado importante, ele vai banir da sua memória e vai reter aquilo que ele considera. Mas como que eu faço que o meu cérebro entenda que aquilo é importante? No momento da minha ação, existem umas técnicas que hoje a gente faz, que eu informo para o cérebro, olha, isso é de extrema importância, guarda essa informação para mim. E aí, então, ele entende, eu mudei a minha motivação. Porque se eu foco somente em salário, geralmente ele não entende, não é a informação química que no cérebro não faz com que o cérebro entenda que aquilo é de extrema importância. Então, tudo depende da informação química para o meu cérebro. Química. É assim que ele vai reagir, de acordo com a química que eu mando para ele, né? Que eu consigo fazer com que ele produza. Quer ver uma coisa muito simples? Você está pedindo outra live ali, ó, Sônia. Mas vamos ter que fazer sim. Vamos ter que voltar. Você está pedindo live, ó, Sônia. Você só gostou? Essa parte é muito interessante mesmo e tem que ser falado, né, Sônia? Tem. Uma técnica bem rapidinha, bem simplesinha.
Na hora que eu pego o material, o meu fisiológico já está reagindo. Lembrando, gente, que célula tem memória. Tá? No momento que eu pego o meu material, todo o meu organismo já está em comunicação com o meu cérebro, informando o que aquilo significa para mim. Inclusive, o seu cérebro, ele entende que os seus livros que estão em volta, ele já faz parte do seu corpo. Isso é do professor Miguel Niconelli, brasileiro, neurocientista, que a gente pode aprofundar na próxima live, se tiver um tempo maior. Ele vai entender isso aqui como parte do seu corpo. Se isso é ruim, você imagina como o seu cérebro vai reagir. Se você pega um livro com palavras negativas no estado, já era, já cancelou todo o seu estudo aí. Olha que coisa simples. Então, trazer o material como se ele fosse parte de você já, parte do seu corpo. Seu cérebro, por exemplo, onde eu sento aqui no meu escritório, o meu cérebro já fez a leitura que aquilo ali faz parte do meu corpo. Ele já desenvolveu áreas, redes, conexões, como se aquilo fosse a extensão do meu braço. Gente, isso é muito, muito sério. Então, a leitura que eu faço, por exemplo, trocar a marca no meu corpo, ele entende. Ele já tem um espaço de leitura no cérebro como se fosse uma complementação da minha mão, do meu braço. Esse foi um experimento feito com macacos e é um experimento muito interessante. Qualquer hora dessa a gente faz um vídeo aí gravando. Então, o seu ambiente incorpora no seu corpo. Agora, você imagina que estado de ter esse ambiente. Que condição que eu entro para começar a estudar isso. Interessante, Sônia. Eu nunca tinha pensado por esse viés, não. Tem alguma coisa assim, parecida com as pessoas falam assim, quando você vai aprender a dirigir, é tudo muito difícil. Você mexer, são muitas coisas para você mexer. Uhum. E passando o tempo, parece que as pessoas falam, né? Parece que o carro é a nossa extensão. Você sabe que ali não vai bater, você sabe que aqui cabe para estacionar. É mais ou menos isso. Você fazer a extensão do seu ambiente como se fosse você. Perfeito. Isso mesmo, Eukênio, certinho. Seu exemplo foi aí, gente, já é uma técnica, tá? Você começar. Isso que são testes que a gente fala. É começar a mudar o meu comportamento em relação, principalmente, ao meu ambiente de estudo. Isso é uma das principais técnicas, tá? Você já muda a informação que eu estou mandando para o meu cérebro, tá? E também, se deixar, a gente vai dando todas as dicas, né, Eukênio? Mas existe o momento exato, o estado em que você tem que estar para entrar no processo de informações químicas, para guardar essa informação para memorizar. Se eu não estou naquele estado, ele não memoriza. Opa, nós vamos ter que voltar, Sônia, porque infelizmente nosso tempo acabou, mas legal que o pessoal já está pedindo mesmo mais lives. Maravilha. Então, vamos trazer de novo a Sônia semana que vem, né, Sônia? Vamos voltar já semana que vem. Já vamos fazer a nossa segunda live, né? Para a gente ter uma continuidade desse assunto que é muito importante e vai trazer muita coisa boa para essas meninas aí. Olha que interessante. Fazer do seu ambiente de tudo a extensão do seu corpo. Isso, não deve ser forma melhor de estudar, né, Sônia? Mas nós ainda fazendo isso. Que loucura. Deve ser bom demais. Eu quero aprender essa técnica da Sônia. Então, a Sônia vai voltar aqui para falar um pouquinho. Um pouquinho não, né, Sônia? Vai falar bastante. Vamos fazer essa técnica. Vamos ver se o pessoal vai aplicar. O pessoal já podia tentar aplicar e trazer para a gente depois como que foi, né? Vamos... o pessoal já quer que deixe marcado, Sônia. Próxima terça. Próxima terça-feira, então. Sônia de novo aqui com a gente, crescendo na nossa live. Mesmo horário. Só de técnica. Nossa, fechou. Então vamos lá, convide o pessoal para assistir essa live, que só vai... A live tá ficando aqui poderosa, viu? Chama as primas, as colegas concurseiras. Terça-feira que vem, eu não sei que dia que vai ser. Terça-feira que vem, que vai ser dia 2. Dia 2. A Sônia vai voltar. Aí. Combinado, Sônia? A Sônia vai voltar. Maravilha, gente. Então, vou deixar a Sônia se despedir, porque vai acabar a nossa live aqui. Deixar a Sônia se despedir. Vai lá, Sônia. Gente, muito obrigada, muita gratidão, porque é um prazer passar o nosso conhecimento e ajudar aqueles que estão abertos a esse conhecimento. E também tem o meu canal Biomental, que tem uns vídeos interessantes, esses experimentos eu explico lá.
Com certeza. Próxima terça estamos aí para passar técnica. Isso que é bom. Muito um abraço, bom. Compromisso feito no fio do bigode. Tá valendo já. Conforme não volta atrás, vai fazer a live agora. Se comprometeu, vai fazer. Por isso que é bom. Sim. Por isso que é bom no conforme. Vai fazer a live. Beijão, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. E temos também conteúdos disponíveis no canal do YouTube, no Face. E também o canal do YouTube pode procurar por Alpiane ou Perform Concursos. Nós temos o Insta e temos o Face também. Sempre tem conteúdo novo. E agora vamos a crescer ainda mais com essas técnicas da Sônia, que eu também vou aprender muito. Por isso que é bom fazer live. A gente aprende muito, eu aprendo muito aqui. Então, gratidão, Sônia, mais uma vez pela sua participação. E até terça que vem. Nós estaremos aqui mais uma vez na live. Beijo Até mais, pra vocês. tchau, tchau. Tchau.